Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje nós estamos aqui no nosso quinto dia de meditação do livro dos Salmos e hoje iremos meditar no capítulo 13, 14 e 15. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque. O Salmo 13 é uma oração de fé do crente a Deus. Mostra que apesar da perseguição, oposição e circunstâncias difíceis, o povo de Deus pode se deleitar em sua graça e proteção. O Salmo 13 é um salmo escrito pelo rei Davi e, de acordo com seu título, parece que esse salmo era usado no louvor público de Israel, pois ele foi direcionado ao cantor Mor, que era provavelmente um tipo de ministro da música em Israel. E de acordo com a argumentação de Davi no Salmo 13, evidentemente ele escreveu esse salmo em algum momento difícil de sua vida. Os estudiosos defendem que se a referência aos adversários do Salmo 13 for tomada de forma literal, então é possível que o salmista estivesse num contexto de guerra ou de conspiração contra a tua vida. Como momentos assim eram relativamente frequentes na vida de Davi, então, se esse for o caso, não é possível determinar algum episódio específico em que o salmista escreveu esse salmo. Alguns sugerem que talvez isso possa ter ocorrido durante o tempo em que o rei Saul o perseguiu. Contudo, isso é mera especulação. Podemos também fazer uma subdivisão nesse texto do capítulo 12, do capítulo 13, melhor dizendo, que seria a primeira parte do 1 ao 4, que é as expressões de desespero, e no versículo 5 e 6, as expressões de alegria e confiança pelo livramento do Senhor. O Salmo 13 começa com uma pergunta do salmista a Deus: até quando, Senhor? O salmista repete esta pergunta outras 3 vezes neste mesmo salmo. Essa pergunta expressa de forma clara a agitação de Davi diante da realidade em que ele enfrentava. Ele estava angustiado e, do ponto de vista humano, o salmista se sentia sozinho e impotente de agir frente à oposição dos seus adversários. Mesmo homens piedosos, diante de certas circunstâncias, podem se sentir ignorados por Deus. Isto faz parte da fraqueza humana que muitas vezes tende a dar lugar ao pessimismo em vez da esperança. Davi se sentia assim desprezado pelo Senhor. A prova disso é que sua maior preocupação não era o movimento dos seus adversários, mas o silêncio de Deus. Por isso, a insistente pergunta: até quando, Senhor? Muitas vezes nos sentimos assim e tomamos em nossas orações essas mesmas perguntas do salmista. Na verdade, não há problema em perguntar ao nosso Deus: até quando, Senhor? Inclusive, essa é uma pergunta feita até mesmo pelos mártires do céu. Apocalipse 6:10. Mas essa pergunta precisa nos conduzir a uma experiência de confiança no Senhor. Se por um lado ela é a expressão da nossa inquietude, por outro lado ela deve expressar a certeza de que estamos recorrendo àquele que governa todas as coisas e faz com que tudo coopere para o bem dos que o amam. É nesse sentido que o salmista Davi pergunta a Deus: até quando, Senhor? E ele faz 3 pedidos. Primeiro, ele pede que o Senhor se atente para ele, no versículo 3. O salmista queria ser contemplado por Deus. Em seguida, ele pede que o Senhor o responda e Davi queria ser encorajado por Deus. Depois, Davi pede que o Senhor ilumine os seus olhos. Ele queria o vigor do Senhor em sua vida. Davi queria que Deus renovasse o brilho da sua vida em seus olhos. Ele queria forças para não sucumbir à morte. Caso contrário, sua derrota seria o motivo de alegria dos seus adversários. A segunda parte, os 2 versos finais, o salmista Davi muda completamente o seu discurso. Ele vai do desespero das circunstâncias da vida para a alegria que há no conforto do livramento de Deus. Por isso ele diz: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação.
Cantarei ao Senhor, porquanto Ele me tem feito muito bem. No versículos 5 e 6. Ao declarar no tocante a mim, confio na tua graça, o salmista aplica a linguagem da aliança. Ele se refere ao amor gracioso com que Deus se relaciona com o seu povo escolhido. Isso significa a sequência da declaração de Davi: regozije-se o meu coração na tua salvação. Neste ponto, há um contraste muito nítido entre a celebração dos seus inimigos e a sua própria celebração. A queda do salmista era um motivo de alegria para os seus adversários. Eles esperavam que o salmista vacilasse para que eles pudessem se alegrar. Mas o salmista confronta essa expectativa sinistra, afirmando que o livramento que vem do Senhor é o seu motivo de alegria. A salvação divina frustra a expectativa maligna que espera pela destruição dos filhos de Deus. Neste louvor final, o salmista também dá uma aula sobre como o crente deve clamar a Deus. Sim, repetidas vezes ele clamou a Deus dizendo: até quando, Senhor? Mas os seus questionamentos não o impediram de contemplar a realidade do livramento divino, de confiar na maravilhosa graça de Deus e de reconhecer o quão generoso Deus é com os seus filhos. No Salmo 13, a dor de Davi o levou à adoração. A inquietação de Davi acabou aperfeiçoando sua convicção nas promessas imutáveis de Deus. Os crentes devem dar graças em tudo, até mesmo pelos momentos difíceis, pois embora esses momentos sejam dolorosos, Deus continua sentado sobre o seu trono, governando todas as coisas e cuidando providencialmente do teu povo. Agora no capítulo 14, fala principalmente da depravação total do homem caído. O estudo bíblico do Salmo 14 revela a corrupção do coração do homem. Em sua insensatez, nega a existência de Deus. O Salmo 14 foi escrito pelo rei Davi, embora não saibamos em que ocasião de sua vida isso aconteceu, mas o título do Salmo 14 indica que ele foi entregue ao cantor Mor, o que provavelmente implica em sua utilização na adoração pública de Israel. Curiosamente, o Salmo 14 é quase idêntico ao Salmo 53. E podemos também fazer uma subdivisão de 3 partes desse capítulo. Uma seria: a depravação é universal, versículo 1 ao 3. Ninguém escapa do Senhor, do 4 ao 6. O grande dia do livramento, o versículo 7. Algumas pessoas se apoiam em sua própria lógica e deliberadamente afirmam que Deus não existe. Outras não questionam intelectualmente a existência de Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Seja qual for o caso, a Bíblia coloca esses comportamentos como fruto do coração corrompido do homem. Davi inicia o Salmo 14 dizendo: diz o insensato em seu coração, não a Deus. A palavra insensato nesse verso traduz um termo hebraico que transmite a ideia de perversidade. Uma perversidade agressiva e deliberada. Isso significa que o problema daqueles que negam a existência de Deus não é intelectual, mas é moral. Aqueles que declaram não a Deus não possuem suas mentes desprovidas de inteligência, mas possuem seus corações corrompidos pela iniquidade. As pessoas pensam que não precisam de Deus, acreditam que podem viver suas vidas longe do alcance de Deus. Obviamente, a corrupção dos seus corações reflete na ignorância de suas mentes. Essas pessoas intencionalmente adotam como lema de suas vidas no íntimo do seu ser, a ideia de que não há Deus. Mesmo o Salmo 14 ainda expõe o fato de que essas imoralidades é padrão de toda a humanidade após a queda. Davi explica que a depravação é total e universal. Não há na terra entre os homens quem entenda. Não há quem busque a Deus. E o salmista, na sequência, explica o motivo disso. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem
não há nenhum sequer. Definitivamente não há inocente dentre a raça humana. O verbo extraviar aqui no Salmo 14 indica o ato de desviar-se do rumo, ou seja, o homem deu as costas para Deus, rejeitou a Deus e se afastou da vontade de Deus e conscientemente se separou de Deus ao pecar contra ele. Se não for pela ação soberana da graça de Deus, homem nenhum pode ser salvo. O apóstolo Paulo, inclusive, empregou esses versos em sua carta aos Romanos para ensinar que o homem caído em seus pecados não busca a Deus de forma alguma, ali em Romanos 3, do 10 ao 18. Nos versos agora 4 ao 6, nós vemos que como resultado dessa depravação, o homem caído não apenas nega a existência de Deus, mas também se dedica a explorar o seu próximo. Sua imoralidade é externada em seus atos corruptos. Por isso o salmista designa essas pessoas como obreiros da iniquidade. Essas pessoas, diz o salmista, devoram o meu povo como quem come pão. Em outras palavras, em vez de buscar a Deus, o homem perverso sente prazer em explorar o necessitado e se opor àqueles que amam ao Senhor. Mas embora os perversos vivam como se Deus não existisse, eles não poderão escapar de Deus. O Senhor é quem cuida do justo. Ele haverá de julgar a terra com retidão e nesses dias restaurará aos ímpios apenas o pavor. Davi também observa que apesar de os ímpios frustrarem os planos dos necessitados, Deus é o refúgio daquele que aos olhos dos homens, aos olhos do mundo, parecem desamparados. Inclusive, muitas vezes, Deus torna o mal contra o justo em bem para eles. Lá em Gênesis 50, 20. Mas se os justos se refugiam em Deus, então não há como atacá-los sem atacar o próprio Deus. Contudo, no dia do juízo, todos os inimigos de Deus e de seu povo não encontrarão lugar onde poderão se esconder, nem mesmo a morte poderá livrá-los da ira do Cordeiro. Está ali essa referência em Apocalipse 6, do 12 ao 17. E para finalizarmos aqui o último versículo do capítulo 14, versículo 7, o salmista diz: Ah, se de Sião viesse já a salvação de Israel! Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Alguns intérpretes já consideraram este verso como que fazendo referência à volta do povo judeu ao cativeiro da Babilônia. Mas é amplamente aceito que esse verso deve ser interpretado à luz de uma esperança escatológica. Na verdade, o salmista faz referência a uma mudança radical de circunstância, uma conversão total de uma realidade desfavorável para uma realidade favorável. Então isso significa que em suas palavras finais, no Salmo 14, Davi aponta para a expectativa da redenção final, para o grande livramento divino e para o seu cumprimento pleno no grande dia do Senhor. E para finalizarmos o dia de hoje, nós vamos meditar no capítulo 15, que fala sobre o perfil daqueles que podem se aproximar da presença de Deus. Descreve o cidadão do céu, ou seja, aquele que habita no tabernáculo do Senhor. Alguns estudiosos, sugerem que talvez Davi tenha escrito o Salmo 15 no contexto em que ele levou a Arca da Aliança para o Monte Sião em Jerusalém, ali em 2 Samuel 6. O Salmo tem certas semelhanças com o Salmo 24 pelo fato de responder à pergunta a respeito de quem pode entrar na presença de Deus. Salmo 24, 3, 6. Nesse sentido, o Salmo 15 também se assemelha ao Salmo 1, quando descreve o caminho do justo. Mas ao se destacar as características do justo, o Salmo 15 não apresenta uma lista que deve ser cumprida por quem quer ser salvo. Este não é o seu objetivo. O Salmo 15, na verdade, apresenta uma lista da qualidade que caracterizam a vida daqueles que já são salvos e andam de acordo com a vontade de Deus. Também podemos fazer duas subdivisões aqui.
O versículo 1 fala sobre buscando a presença de Deus, e do 2 ao 5 fala vivendo de acordo com a vontade de Deus. O Salmo 15 é introduzido com uma pergunta feita em duas partes. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Este verso faz uma referência direta ao tabernáculo, que era o local oficial do culto em Israel. A palavra tabernáculo significa literalmente tenda e diz respeito ao santuário móvel que havia em Israel antes da construção do templo em Jerusalém. O santo monte no qual o salmista também fala é o Monte Sião, onde a tenda foi colocada nos dias de Davi e onde posteriormente o templo foi construído. Então, ao questionar quem pode habitar no tabernáculo e morar no santo monte do Senhor, Davi está se referindo àquela pessoa que desfruta da mais íntima comunhão com Deus. O tabernáculo era o símbolo máximo da habitação de Deus entre o seu povo escolhido. Era no tabernáculo que ficava a Arca da Aliança e onde Deus manifestava a sua glória de maneira especial. Na sequência aqui do 2 ao 5, que fala sobre vivendo de acordo com a vontade de Deus, Davi responde a pergunta introdutória do Salmo 15 com uma resposta em 5 partes. Ele lista 10 qualidades morais que caracterizam a pessoa que vive na presença de Deus. Em primeiro lugar, Davi diz: essa pessoa vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Os servos de Deus devem ser conhecidos por sua integridade, conduta reta e veracidade. Sim, os verdadeiros crentes são sempre íntegros, honestos e sinceros. Eles não se envolvem com coisas fraudulentas e nem se apoiam em mentiras. Eles possuem um caráter piedoso e irrepreensível. Isso não significa que eles sejam perfeitos. Antes, significa que eles são completamente comprometidos com o Senhor. O pecado é um acidente de percurso em suas vidas e não são aquilo que os define. Também é interessante observar que o salmista aplica os 3 verbos, viver, praticar e falar, no presente do indicativo. Portanto, isso significa que tais comportamentos estão sempre presentes na vida do crente, o tempo todo e de forma contínua. Em segundo lugar, Davi diz que a pessoa que habita na presença de Deus não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. É fácil perceber que neste verso o salmista enfatiza o comprometimento que o crente possui em cumprir o mandamento divino, que requer o amor ao próximo. Em terceiro lugar, o salmista diz que o servo de Deus é o que, aos seus olhos, tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O verdadeiro crente honra aqueles que temem a Deus, mas qual deve ser sua conduta diante daqueles que desprezam deliberadamente o Senhor? Uma coisa é amar ao próximo, seja ele quem for. Outra coisa é aceitar a conduta do pecado. O ímpio é inimigo de Deus e de seu povo. Por causa de sua impenitência e rebelião, Deus rejeita o ímpio. Então o crente também não aprova quem o Senhor reprova, não acolhe a quem o Senhor despreza. O escritor de Provérbios escreve que o justo que cede ao perverso é como uma fonte de água contaminada, Provérbios 25, 26. Mas o crente condena abertamente o pecado e também despreza aqueles que se colocam como inimigos de Deus. Em quarto lugar, Davi diz que o servo de Deus é aquele, jura com dano próprio e não se retrata. Isso significa que o crente mantém sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Ele sofre prejuízo, mas não deixa de cumprir a sua promessa. Em quinto lugar, Davi diz que aquele que habita na presença do Senhor não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Entre os israelitas, a lei mosaica determinava que os empréstimos tivessem a finalidade de ajudar os necessitados. Deuteronômio 23, 19 e 20.
Então, aplicar juros nessas situações era um erro, pois caracterizava uma forma de exploração. A ideia destacada aqui é que o crente não visa obter lucro sobre a custa da pobreza do necessitado. Quanto a aceitar suborno contra o inocente, o salmista se refere à prática daqueles que aceitam suborno para testemunhar contra uma pessoa inocente. Nos tempos do Antigo Testamento, a palavra de uma testemunha tinha um peso muito grande na condenação de alguém. Então, às vezes, pessoas perversas podiam armar para um inocente, comprando falsos testemunhos para condená-lo. Nabote é um exemplo de alguém que foi condenado com base em falsos testemunhos, 1 Reis 21:13. E por fim o salmista conclui o Salmo 15 afirmando que quem deste modo procede não será abalado. As pessoas que são caracterizadas por essas qualidades estarão sempre seguras. Elas temem a Deus, cumprem os seus preceitos e por isso habita constantemente na presença do Senhor. Isto está em harmonia com o que escreve o apóstolo João. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João 2,17. E neste ponto podemos perceber como o Salmo 15 aponta para Cristo. É por meio de Jesus Cristo que os crentes podem se achegar à presença de Deus e ter comunhão com Ele para todo sempre. João 14, 19, 31, Hebreus 10, do 19 ao 25. E assim chegamos ao fim de mais um dia de meditação, queridos. Nós vemos aqui uma lista, uma declaração de Davi no capítulo 15, que ele se refere, essa declaração é daqueles que são salvos, que caminham com o Senhor. Por isso é importante a nossa conduta ser baseada na palavra do Senhor. Nós temos a graça, nós fomos alcançados pela graça, e a graça não tem só, não podemos dizer a palavra só, eu acho que é redundante aqui. A graça, ela nos salva, mas também nos dá poder para viver uma vida transformada. É como se ela nos empoderasse para nós mudarmos características das nossas vidas. Então a graça, além de nos salvar, a graça também nos dá poder para mudar o caráter, mudar a forma de pensar, para transformar. Por isso que nós nascemos de novo. Então, para que você não seja aquele cristão onde as pessoas torcem o bico quando você passa, porque as pessoas não acreditam em você, a tua palavra não tem peso, o que você promete você não cumpre. Eu quero te dizer que se você foi salvo pela graça, essa mesma graça que te salvou, é a graça que dá poder do Senhor a você, para que você mude, para que você se transforme, para que você renove a sua mente e que essas características que Davi colocou no capítulo 15 aqui, elas possam ser exatamente o resultado de uma vida que foi alcançada, salva e transformada pelo poder da graça. Que o Senhor os abençoe, dê um dia abençoado para vocês e estaremos aqui amanhã novamente, se assim o Senhor permitir. Fiquem todos com Deus.